Na segunda-feira, o Brasil foi impactado por uma decisão monstruosa de um ministro que quer se apresentar como técnico, eminentemente técnico, ao dizer que tudo que a Lava Jato fez em Curitiba em relação ao ex-presidente Lula, maior ladrão, quadrilheiro, chefe da maior quadrilha de assalto ao dinheiro público, não tinha valor, porque a 13ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba, ela não era autorizada, não era competente para decidir, e aí manda para Brasília para fazer tudo de novo. Ele não absolveu o Lula, ele só cancelou, ele só desautorizou as decisões do ministro Sérgio Moro. Muito bem. E ontem, a segunda turma, lá, formada pelos ministros, esse próprio Edson Fachin, que fez a façanha de segunda-feira, daí o ministro Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e esse ministro novo aí que a gente não sabe qual é o lado dele, mas no instante que foi recepcionado festivamente pelo Ricardo Lewandowski lá, a gente fica temente em relação à situação. Bom, foi lá 2 votos, ontem 2-2, o Fachin e a ministra lá votaram para manter as decisões do Sérgio Moro, enquanto o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski afirmam que o Sérgio Moro foi parcial das decisões que tomou, porque ele queria tirar o Lula das eleições, porque ele sabia que ia ser ministro do Bolsonaro. Qualquer mente razoável de um ser humano seria incapaz de fazer uma acusação do passado, acusando aquela pessoa dela ter enxergado o futuro e condená-lo por isso. E pelo Ricardo Lewandowski, pelo Gilmar Mendes, 2 farsantes, é bom que se diga. Infelizmente esses ministros não dignificam o Supremo. Você critica o Supremo, daí manda prender porque você está contra a instituição. Não, esses integrantes não estão dignificando a instituição. Eles não têm moral suficiente para honrar, para dignificar a história do Supremo Tribunal Federal. Como é que o Lewandowski vai dizer somos todos contra a corrupção, mas é preciso que seja julgado dentro da lei, um crime não pode ser cometido por outro crime? E o Gilmar Mendes repete o mesmo discurso no dia de ontem. Ouvir esses 2 cidadãos falando da mais alta corte de justiça do país é revoltante, E aí eles afirmam que o Sérgio Moro foi parcial. Mas e eles? Onde está a moral deles para acusar o Sérgio Moro de farsante, de parcial? Eles quem são? Quem é o Gilmar Mendes? Gilmar Mendes não é parcial. Aliás, o Gilmar Mendes, se disse ontem, à vontade para julgar, porque ele não foi nomeado pelo Lula. Ou seja, então os outros não estavam à vontade por terem sido nomeados pelo Lula, Então a gente chega à conclusão que o país está passando uma crise muito séria, que alguma coisa é preciso que seja feita. O Senado da República está sendo uma grande vergonha nacional. Os senadores não dignificam a história do Senado. Lembrar que o grande Rui Barbosa passou por lá, e esses senadores medíocres, e não fazem nada contra essas barbaridades, essas atrocidades cometidas por ministro do Supremo, porque boa parte deles está lá comprometida, boa parte deles não valem
aquela expressão popular, não vale o feijão que come, não tem dignidade pessoal, estão comprometidos com a corrupção, né? Olha o que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou a respeito da decisão do Fachin. O Lula talvez, né? Mas o Moro nunca. Por que falou isso? Porque o Moro andou descobrindo corrupção dele. O Moro andou apontando o dedo para ele como ladrão, desonesto, corrupto. E aí ele vem dizer isso aí, ele deveria ter dito: eu não me envolvo na questão de justiça. Fique quieto, porque agora mesmo o Supremo acabou de arquivar uma representação contra ele do PP. O PP é concorrente do PT, o Partido Progressista é concorrente do PT no mundo da corrupção. O PP roubou no governo do Lula, não mais do que o PT, mas boa parte do que o PT roubou. E esse cidadão junto. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, também. Então, o que é que vamos fazer? As pessoas vão sair para a rua. E de repente, há que se convencer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, precisa sim se valer do remédio que a Constituição lhe assegura para restabelecer o equilíbrio dos poderes, restaurar a dignidade da República. Hoje a República está desfigurada. O Supremo assumiu o comando da nação. Agora os governadores querem se reunir, os governadores querem governar o Brasil. Por quê? O Supremo deu autoridade para os governadores e prefeitos para comandar a pandemia. Então, eu acho que o povo está no limite. Essa decisão do Edson Luiz Fachin, eu diria criminosa. Ah, não foi técnica. Não foi técnica, não foi. Porque no instante em que ele próprio julgou o processo da Lava Jato, negando pedidos da defesa do Lula, o Superior Tribunal de Justiça decidindo ações que foram julgadas pelo Sérgio Moro, pelo o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, a 4ª Região, e eles assinaram embaixo as decisões. Eles validaram a 13ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba. Validaram sim. Então, aparecer agora o seu Edson Fachin dizendo que tecnicamente, não, farsantemente, porque ele já havia validado a 13ª Vara e as decisões do Moro ao julgar durante esses 7 anos. E agora ele vem passar para o mundo uma lição vergonhosa do Brasil, dizendo, afirmando, assinando e escrevendo que aqui o crime compensa. Não, o povo não merece isso. O povo não merece ser agredido. O povo não merece ser desacreditado, desrespeitado por esse cidadão que tomou uma atitude não técnica. Mas é preciso ser dito sim, em nome da nossa indignação, que é preciso se indignar contra um cidadão, porque ele chega lá, põe aquela toga e acha que é dono do mundo, porque ele quer ser igual o Gilmar Mendes, porque ele quer ser igual o Lewandowski, quer ser igual o Alexandre de Moraes. Esse cidadão Edson Fachin do Paraná, envergonha o Paraná, tomou sim uma atitude criminosa, porque ele feriu de morte a dignidade do povo brasileiro.